Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E hoje nós estamos aí já com o 23º episódio. Novamente, meu muito obrigado a todos os meus ouvintes assíduos semanais aí. Acredito que eu tô completando, né, a segunda semana postando já, porque eu postei semana passada. Ainda mais com essa. Então estamos tentando manter o cronograma, tá? Talvez os episódios saiam a partir de sábado, né? Vamos tentar manter assim, que pra mim é um pouco mais fácil, mais tranquilo também. Ok, sem mais delongas, novamente, como sempre, temos muito a conversar e abordar aqui. Então eu peço que fique comigo até o finalzinho, porque vai ser bem interessante, bem legal a gente tá aí trocando essa ideia, né? E também da mesma forma é o que eu quero que talvez vocês tentem aprender, né, algumas coisas comigo aqui. Da mesma forma também que te faça sentido e que minimamente, novamente, ou seja, um porta-voz daquilo que ainda seja um nó em tua garganta, né? Que eu consiga desfazer, não desfazer, né? Mas minimamente te ajudar a desfazer alguns nós aí, de fato, em tua vida, né? Que tu comece ou passe a tomar outros tipos de atitudes a partir de hoje, né? Através do que eu falo dos meus achismos aqui, da minha vivência também, acerca daquilo que eu penso e vivencio no meu cotidiano. Tá bom? Então vamos lá pro 23º episódio e simbora. Eu acredito que todo tipo de relação sempre contém regras e normas, tanto diretas como indiretas, que elas são precisas e importantes para que aquilo minimamente não caia por terra e vire uma bagunça. Concordo plenamente com isso. Só que há uma regra meio que universal em que as pessoas dizem: continue fazendo a tua parte na relação, né? Tanto na relação como no trabalho, assim, e também qualquer forma de, digamos, que tem envolvimento com alguma outra pessoa, algum outro sujeito, digamos assim, né? Só que eu fiquei pensando na maneira em como eu fui trazendo, né, coisas do meu passado, em vivências, em comportamentos, em que de fato eu cansei de fazer minha parte. E eu quero tentar entender isso um pouco mais aqui junto de vocês e não somente tentar entender o porquê, mas tentar fazer um resgate para que eu considere não somente os motivos, mas para que eu deixe um pouco mais claro para mim do porquê naqueles momentos eu deixei de fazer minha parte. Eu acredito que uma coisa que fica ecoando na minha cabeça é o fator de que a gente cansa de fazer a nossa parte quando a gente percebe que a gente tá sendo trouxa. Isso pra mim é uma coisa que faz muito, mas muito sentido. Eu posso até mesmo dar exemplos de trabalhos, né, que eu já passei, em que comumente eu me destacava muito, eu ia muito bem no trabalho, fazia as coisas muito bem feitas assim, era bem remunerado, tinha um bom cargo também, muito bem visto. Só que chega num ponto em que, quando tu é muito bom, tu é muito explorado também. Quando tu é muito bom, tu é basicamente como se tu sempre fosse o Coringa, sabe? E, porra, a gente não quer ser o Coringa a vida toda. A gente não quer sempre tá tapando buraco a vida toda, né? Então chega num ponto em que, de fato, cansa, né, fazer a minha parte. Eu me lembro como se fosse ontem, assim, perfeitamente, né, no trabalho. Chegou um ponto que eu tive que falar pro meu supervisor da seguinte forma. Eu falei, cara, seguinte... eu não acho justo eu sempre ter que estar fazendo isso porque o outro cara não faz. Eu não acho justo eu sempre estar entrando mais cedo porque o outro cara não quer ficar tão um pouco mais tarde. E eu me lembro, nossa, caiu como uma luva isso agora, assim. Das vezes em que eu recebia mal olhados, assim, ou eu recebia algum comentário que eu não gostava, não achava interessante, não era legal. Era alguma forma de, como é que eu posso dizer? Que me fazia eu me sentir mal, sabe? Que me fazia eu me colocar numa posição que não era tão agradável assim. E é tão bizarro isso, esse fator do fazer a tua parte, de quando tu não começa a fazer a tua parte porque de fato tu não quer, porque é injusto, porque às vezes é imoral, às vezes é antiético e tal, porque isso às vezes, dependendo do contexto, acaba corrompendo a gente, né? E a gente entende que há coisas que sobressaem acima disso. A gente começa a se anular, a gente começa a se colocar numa posição de que a gente é mal, de que a gente é um péssimo colaborador, então uma péssima pessoa. E não necessariamente. Eu acredito que quando a gente chega nesse ponto de que a gente para de fazer um pouco mais a nossa parte, é pelo simples fator de que a gente cansou de ser trouxa. A gente cansou de ser idiota. E se atentem a uma coisa, principalmente pra vocês aí que estão me ouvindo, que são de CLT, já foram de CLT, ou enfim, né? Hoje em dia eu não sou mais, já há 2 anos e meio já. Mas quando tu deixa de ser um colaborador e passa a ser um funcionário, ou seja, quando tu deixa de colaborar com todo mundo, ajudar todo mundo, abraçar todo mundo e abraçar o mundo inteiro, e tu começa a ser um funcionário, na verdade, muitas vezes tu é visto como um vilão, tá ligado? Muitas vezes tu é visto como alguém que não quer mais trabalhar, que vai começar a dar trabalho.
que tu é uma pessoa que tu mudou. Mas é claro que tu mudou, velho, e tu vai mudar. Então a gente chega num ponto na nossa vida, eu cheguei num ponto na minha vida em que eu parei de ser trouxa, né? Eu parei de ser besta, eu parei literalmente de querer abraçar o mundo inteiro. E quando a gente para de abraçar o mundo inteiro, a gente também deixa de ser abraçado, né, por outras coisas ou pessoas. Muitas vezes, assim, de pessoas que não conseguem separar o profissional do pessoal, de pessoas que de fato não querem. Escuta isso, tá? Pessoas que não querem tentar entender o teu lado, o teu ponto de vista, que outras coisas acabam se sobressaindo assim. Então, essa frase me pegou muito desprevenido, assim, digamos, nessa semana, sobre o fato de que continue fazendo a tua parte. E há pessoas, cara, que, tipo, que metem o louco, né? Tipo, elas param de fazer a parte dela e taca literalmente o foda-se, assim. Só que eu acho isso é interessante de trazer e tentar elaborar, porque até falei sobre isso em algum podcast uma vez, né? Um dos meus EPs aqui, sobre o fato de que quando você encontra uma pessoa que ela é muito bem resolvida, que ela é um pouco falastrona, bocuda, não tem tantas papas na língua assim, quase ninguém se pergunta o que ela teve que passar, o que passou, o que aconteceu pra ela poder ter chegado naquele ponto, entende? E o fator que não é eu querendo me justificar porque eu sou bastante assim, ou até mesmo defender esse tipo de pessoa. Jamais, 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 jamais. Mas o fator importante cara, qual será que foi a gota d'água dela? Né? Da mesma forma, pra quem para de fazer a sua parte, qual foi, o que talvez deve ter sido a gota d'água pra essa pessoa começar a agir de forma diferente, começar a tratar as coisas de forma diferente, parar de se doar tanto, sabe? Então tem que se questionar sobre isso. O que talvez, né, precisa hoje em dia, até mesmo pra tu que tá me ouvindo aqui agora, o que precisa ser a tua última gota d'água pra tu poder parar de fazer a tua parte, né? E aí que tá um outro ponto, né, que eu acho que é muito importante, que é um dos pulos do gato aqui, né, nessa conversa, nessa discussão. Será que é necessário esperar chegar essa última gota d'água? Né? Então são coisas assim que eu paro pra pensar e analisar acerca do meu passado e de coisas que eu passei, de que, porra, será que precisava chegar naquele ponto? Será que precisava ter acontecido aquilo? Mas eu também eu não posso tirar minha responsabilidade de que naquele tempo eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, de que naquele tempo eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, a percepção que eu tenho hoje, que é muito mais elevado, o autoconhecimento que eu tenho hoje. Eu também não posso me culpar, né? Mas sim, minimamente tentar mudar e me moldar a partir de hoje pra frente, né? Com certeza, se eu voltasse pra um trabalho de CLT, eu ia ser um inferno, né? Com toda certeza absoluta, assim. Eu acho que por isso que eu luto muito pra poder continuar na psicologia, pra continuar ganhando bem também, tendo mais pacientes e tal, poder não voltar. Porque eu acho que eu não duro uns 3 meses na CLT. Não duro mesmo, não duro. Por N questões, assim, da gente... E assim, ó, vamos lá, né? Aquele lance daquela frase de conhecimento é poder é um fato. É um fato. A gente, quanto mais a gente conhece, parece que mais ignorante a gente gostaria de ser. Entende? E é muito legal e eu fico muito feliz, eu acho muito legal também essa percepção, porque demonstra com toda certeza o meu crescimento. Mas voltando um pouquinho, né? Acredito que naquele tempo eu não conseguia me posicionar como eu queria, eu levava muito pro coração, também não entendia muito o lado da empresa, tem esse lado também, né? E hoje em dia eu compreendo com toda a certeza de tudo que eu fiz foi muito necessário e válido para chegar onde eu cheguei, de que, como um supervisor, né, e amigo meu sempre me dizia quando a gente estava trabalhando junto, e hoje em dia a gente se tornou muito amigos, que às vezes a gente tem que perder para ganhar, né? Às vezes a gente tem que perder para ganhar. E eu concordo muito com essa frase de que às vezes a gente tem que se esforçar um pouco mais mesmo, fazer às vezes o que não era pra gente fazer, mas tentar aprender. E talvez uma das coisas que eu acho muito foda, assim, de mim, assim, que eu acho muito legal, que eu gosto muito, assim, eu sempre fui um cara muito curioso. Sempre fui um cara muito curioso, assim. E talvez, né, não somente isso, mas a minha habilidade de ser uma pessoa cara de pau, né? Acredito que ser muito cara de pau me trouxe onde eu tô hoje, me conecta com mais pessoas. Ser cara de pau me ajuda a ser menos desinibido, muito mais corajoso também. Acredito que ser cara de pau acaba sendo uma habilidade, tá ligado? É isso, eu acredito que de fato ser cara de pau é uma habilidade a ser aprendida. É isso. Porque tu quebra a barreira, assim, entendeu? Daquela coisa do vergonha, do bizarro, do estranho, entende? Eu acredito que é isso. Ser cara de pau
é uma habilidade a ser aprendida. Caralho, isso é foda, hein? Isso é foda, hein? E acho que pra poder finalizar um segundo ponto acerca dessa frase, né? Dessa bendita frase de que continua fazendo a tua parte, é muito sobre relacionamento, né? Independente tanto conjugal como com colegas e amigos também, assim. Chega um momento que a gente cansa, né? De tu sempre tá perguntando, chamando, trocando ideia, perguntando como é que tá, indo atrás. E, porra, no começo do ano eu falei isso pra mim, né? Tipo, eu sou muito de ir atrás das pessoas, assim, perguntar como é que elas estão, como é que elas vão, se elas estão bem e tal. E eu parei. Eu sinto um puta desconforto dentro de mim, porque parece que eu não tô me importando com a pessoa. Na verdade, eu tô me importando sim, só que um pouco menos também. Só que também eu tô cuidando um pouco mais de mim, né? E então ser consciente ter um preço. É isso. Ser consciente ter um preço e quase poucas pessoas estão dispostas a pagar. Né? Então é por isso que eu sempre digo e afirmo que dentro da terapia é um lugar muito desconfortável. É um lugar que às vezes tu vai querer matar o teu terapeuta. Ele vai te mostrar o que tu correu até ontem, né? Ele vai te colocar de frente contra aquilo que tu mais negava até ontem. Então, é muito foda isso. Mas também quando tu tem essa autopercepção sozinho, é do caralho também, sabe? Pô, ter um psicólogo assim, um profissional te ajuda, né? É muito foda. Mas quando tu também aprende a caminhar sozinho e quando tu aprende a se levantar sozinho, é algo também que eu acho muito gratificante e bonito de se ver. É mais complicado? Com certeza. Às vezes é um pouco mais demorado? Também. É muito mais sofrido? Também. Mas não pode se deixar de parabenizar isso também, tá? Porque exige muita resiliência, exige muita paciência, exige muito controle. Então, acredito que isso é de suma importância também, tá? Cara, eu acho que é isso. Pô, eu queria muito ter falado um pouquinho sobre isso, né? A importância de que, de fato, às vezes a gente cansa, assim, de fazer a nossa parte. É por isso que a gente dá um outro passo, toma outra atitude, busca um outro lugar, busca outras pessoas, busca um outro local. E não se sinta mal de tu parar de fazer a tua parte. Não se sinta mal de minimamente tu estar deixando esse cargo de ser trouxa, tá? Basicamente é isso, assim. Se eu te ajudei de alguma forma, agradeço demais. Muito brigadão. Brigadão por vocês terem me ouvido até aqui. Eu espero que tenha contribuído, né, de alguma possível forma aí. Nos vemos sábado ou quarta que vem. Não sei ainda, vou ver como é que vai ser aqui minha rotina. Mas possivelmente sábado. E lembrem-se, né, não fiquem tão mal assim quando vocês deixarem de fazer a parte de vocês. Não fiquem, tá? Isso é importante, não fiquem. Vocês também têm o total direito de se cansar às vezes, tá bom? Abração, até sábado que vem e tchau!